Olá! Oi. Ansiosas para começar nosso bate-papo? Sim, muito! Eu queria dizer aí, quem está aí do outro lado ouvindo a gente nesse momento, né, que estavam muito ansiosas para esse momento e iremos compartilhar agora nossas informações sobre a nossa modalidade. Eu me chamo Jéssica Lima, atualmente sou estudante de Educação Física da UFPE do quinto período. Então, oi pessoal, me chamo Giane Gomes, sou estudante do curso de licenciatura, né, em Educação Física, também da UFPE e também do quinto período. Oi, gente. Também vou participar da conversa. Me chamo Carla. Também sou estudante de licenciatura em Educação Física do quinto período da UFPE. Vai. Então, pessoal, para fazer um preâmbulo desse nosso primeiro módulo, né, nós vamos tratar a respeito do histórico da modalidade geral e inserida aqui no Brasil. Também vamos tratar sobre as regras básicas dessa modalidade, o espírito de jogo, né, que rege, também sobre as características esportivas e os materiais necessários nesse primeiro módulo. E em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades básicas, os fundamentos e também vai trazer algumas brincadeiras e jogos da modalidade. Em seguida, para compor nossa conversa, a gente vai contar com uma participação especial hoje de uma aluna, estudante do ensino médio. Ela vai se apresentar agora para vocês. Oi, gente. Meu nome é Ana Rebeca, eu tenho 15 anos. Eu estou atualmente no primeiro ano de ensino médio e eu vou participar aqui da conversa contando um pouco minha experiência em relação à educação física. Massa! Voltamos à programação. Embora, meninas, a gente queria ressaltar que as palavras que a gente vai usar aqui são um vocabulário para que todo mundo se compreenda. Vai ser uma conversa bem dinâmica aqui, né? Nada. As informações são sim baseadas na literatura científica, mas a nossa conversa é para que vocês entendam também o nosso papo e se sintam parte desse momento. Exatamente. Vamos lá, né? Conhecimento nunca é demais. E curiosidade também não, viu? Meninas, como a gente falou, vamos iniciar falando um pouquinho sobre a nossa modalidade. Qual é o nome mesmo da nossa modalidade? Ultimate Frisbee. Sobre o nome Frisbee. Esse Frisbee é o nome dado a um brinquedo de plástico em formato de disco. E esse brinquedo surgiu na década de 40, quando pessoas brincavam com pratos de tortas de uma fábrica chamada Frisbee Pie Company. Então elas ficavam brincando, jogando de uma pessoa para outra. Então surgiu um cara que desenvolveu uma versão de plástico que voava melhor e com mais precisão. E ele apresentou uma ideia de jogo na Columbia High School, que é uma escola em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E esse jogo começou a ser jogado no estacionamento, sem muitas regras e tal. Então, a partir daí, começaram a escrever regras para que o jogo fosse mais, como é que se diz? Mais sério. E aconteceu a primeira competição em 75, com 8 times universitários. E hoje, né, o esporte tem categorias de competição masculina, feminina, aberta e mista. Pronto, minha gente. Um ponto, né, Carlinha, a ser adicionado, e uma curiosidade até que a gente vai trazer várias durante o nosso bate-papo, é que essa modalidade ela pode ser auto-arbitrada, né? Então, quem participa pode decidir as regras do jogo, tendo
Porém, né, esse jogo, essa modalidade ela possui uma regra geral, mas é possível adaptá-la. E a gente vai ver também aqui. Trazendo um pouquinho para o Brasil, essa modalidade ela chegou no final na década de 80. E hoje ele é um esporte bastante praticado no país, principalmente em São Paulo, havendo também um campeonato brasileiro de frisbee, lá mesmo, em São Paulo. É importante a gente destacar também, meninos, que todo o material que envolve essa modalidade, né, que é o Ultimate Frisbee, para quem não sabe, essa modalidade é um esporte de invasão, né? Inclusive, ela é muito interessante também para trazer como esporte alternativo para dentro do ambiente escolar. E aí, todo o material que a gente encontra dessa modalidade é em inglês. E isso até reflete um pouco da dificuldade de que a gente encontrou também, né, de materiais que falassem de fato sobre essa modalidade. E aí, o que a gente pode falar também dessa modalidade é que ela tem técnicas básicas, né? E alguns exercícios dessas técnicas envolvem a introdução de jogos e de brincadeiras adaptadas, que a gente também vai bater um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Isso, gente. E como adicional aqui, né? Vale ressaltar que essa modalidade ela possui uma peculiaridade, que é o fato de não haver árbitros durante as partidas, né? E as regras, em que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho adiante, né? Elas servem como guia de prática. E a gente vai ver como é que ela ocorre, qual nome é dado a esse objetivo, tá certo? E os jogos, né? Ele parte desse princípio de que os praticantes, como eu já falei, ele pode ser auto-arbitrado, né? Os participantes, eles fazem as regras, eles se organizam, eles atuam em conjunto, e a gente vai discutir bastante sobre isso e sobre as aplicações na educação física escolar. Massa, Giane. Tu falando sobre isso, da questão das regras também, os próprios jogadores poderem determinar as regras, né? É também a questão do fair play, né? A gente pode também trazer como um tema transversal dentro da educação física escolar, trazer a questão da ética, da moral em relação a esses jogos, e também poder discutir, por exemplo, sobre essas questões de torcida organizada, trazer para dentro da escola um pouquinho desse debate, aflorar um pouquinho a perspectiva crítica dos alunos. Com certeza, é uma temática muito rica, né? Esse fair play, que é o famoso jogo limpo, ele, a partir, né, desse jogo, dessa cooperação, dessa interação dos participantes, né, revela a intencionalidade de suas ações, né, os atos voluntários e involuntários que podem surgir, né, as discussões envolvidas dentro do jogo, que a gente vai ver sobre uma particularidade também, que é sobre as partidas mistas, muito interessante para a gente trabalhar como tema transversal também na escola. Eu tenho uma curiosidade, que inclusive não está no roteiro, mas me surgiu uma dúvida agora. Porque, gente, para quem não sabe, Carlinha é mãe, tá? De um menino. Tem quantos anos, Carlinha? Teu neném? Tem 7 anos. Pronto, como é que tu enxergaria? Eu acredito que ele gosta muito de futebol. A gente sabe que tu sempre comenta também. Demais. Tu sempre comenta também. Tipo, tu consegue imaginar Cauã nessa modalidade, na escola, como é que seria a contribuição dessa modalidade para a construção dele mesmo como cidadão? Olha, eu consigo sim imaginar, até porque, como a gente vai ver lá na frente, eu como mãe, né, zelo sempre primeiramente pela integridade física do meu menino. E é um esporte que não tem contato físico, né? Então, e além disso, é esse espírito de jogo, né? Como o Giane já falou, pode trazer inúmeras probabilidades, possibilidades de pensar, do como é que se diz? Do jogo e também no próximo. Justamente, do jogo e no próximo. E para ele, eu acho
incrível, assim, sabe? O que esse jogo pode oferecer, assim, dentro da escola, eu acho incrível. E eu super apoiaria que tivesse na escola do meu filho. Trazendo um pouquinho para o Brasil, essa modalidade ela chegou no final na década de 80. E hoje ele é um esporte bastante praticado no país, principalmente em São Paulo, havendo também um campeonato brasileiro de frisbee, lá mesmo, em São Paulo. É importante a gente destacar também, meninos, que todo material que envolve essa modalidade, né, que é o Ultimate Frisbee, para quem não sabe, essa modalidade é um esporte de invasão, né? Inclusive, ela é muito interessante também para trazer como esporte alternativo para dentro do ambiente escolar. E aí, todo o material que a gente encontra dessa modalidade é em inglês. E isso até reflete um pouco da dificuldade de que a gente encontrou também, né, de materiais que falassem de fato sobre essa modalidade. E aí, o que a gente pode falar também dessa modalidade é que ela tem técnicas básicas, né? E alguns exercícios dessas técnicas envolvem a introdução de jogos e de brincadeiras adaptadas, que a gente também vai bater um pouquinho, vai conversar um pouquinho sobre isso ao longo do nosso bate-papo. Isso, gente. E como adicional aqui, né? Vale ressaltar que essa modalidade ela possui uma peculiaridade, que é o fato de não haver árbitros durante as partidas, né? E as regras, em que a gente vai se aprofundar mais um pouquinho adiante, né? Elas servem como guia de prática. E a gente vai ver como é que ela ocorre, qual nome é dado a essa. E aí, meninas, o que é que vocês compreendem como espírito de jogo? Então, né? É a regra principal, né? Da modalidade. E para você jogar, você tem que ter caráter, viu? Tem que ser honesto. Ele não tem contato, na verdade. Não tem contato. Exatamente. E aí esse contato ele pode gerar até falta, né? Isso. Exato. E a contagem volta para 0, viu? Se houver contato. É uma também das regras básicas. E a última regra é aquilo que a gente pontuou bastante já durante a nossa conversa, que é a auto-arbitragem. Isso. Esse trava-línguas. Não é permitido que os jogadores eles se empurrem ou bloqueiem as movimentações do adversário. Uhum. Também. Vamos iniciar mais um tópico. Esportivas. Esporte de invasão e de conquista de território. O jogo ele pode ser auto-arbitrado e o Ultimate exige que seus praticantes aprendam a se comunicar de maneira respeitosa e clara. Por isso, é necessário ouvir os seus colegas e adversários. Além disso, é essencial entender, estudar e revisitar as regras sempre que possível. Categoria mista, desenvolver em um ambiente de tolerância e de respeito. E é ótimo para ser trabalhado por não ter um contato físico. Ai, meu Deus. Categoria mista, que ajuda a desenvolver um ambiente de tolerância e de respeito. E é ótimo para ser trabalhado por meninos e meninas por não ter o contato físico. O disco, vamos falar um pouquinho, né, desse material aí utilizado que caracteriza essa modalidade, que é o disco. Ele é um material um pouco conhecido e utilizado, mas faz com que as meninas e meninos, né, praticantes dessa modalidade, eles estejam basicamente no mesmo patamar de habilidades, né? Isso quer dizer que alunos e alunas provavelmente vão ter as mesmas dificuldades, né, na fase de aprendizagem dessa modalidade, e isso pode ser um pouco mais. Então, pessoas, chegando aí no finalzinho, né, do nosso primeiro tópico, agora nós vamos abordar os materiais necessários para essa prática, dessa vivência, dessa modalidade.
E quando a gente estava falando que essa modalidade é simples de ser aplicada, a gente realmente não está mentindo. Então, vamos aqui, meninas, falar de quais materiais realmente são necessários para que essa prática se desenvolva. Seja no ambiente escolar, seja no ambiente de lazer. E se eu falar para vocês que é necessário papelão para fazer discos maiores ou menores, né? Mais leves ou mais pesados. Vai depender, tá certo, gente, da confecção de cada um. Com furos, com EVA é possível fazer também. Só. Então, pessoal, chegando ao finalzinho do nosso primeiro bloco, né, que a gente conversou bastante, aí passeamos sobre o histórico, as regras, a gente vai finalizar, né, nosso primeiro bloco falando um pouquinho sobre os materiais necessários para essa modalidade, beleza? Vamos lá. E aí, meninas? E aí aqui a gente vai provar que esses materiais são básicos dos básicos e não tem desculpa de não aplicar essas modalidades na escola. Verdade, Jéssica. Verdade. Muito, muito simples. Diz aí, Giane, pra gente ir. Então, se eu falar para vocês que é necessário ter um disco e cones para demarcação das zonas de gol, né? Então, para que essa dinâmica ela aconteça, é recomendado que seja utilizado um disco de plástico, né, cuja o seu material, o seu peso, sua densidade, ela gira em torno de 175 gramas, né? Mas nada impede que os discos sejam confeccionados a partir de outros materiais, tá certo? Vamos colocar nossa criatividade em jogo, que é possível, sim, aproveitar, né, também as linhas de demarcações da quadra de um ginásio, né, para estabelecer as zonas de gol. Veja, nossa palavra-chave do nosso podcast aqui é adaptar. Adaptar e utilizar o já feito. E aí, as meninas comentando sobre isso, eu não sei se vocês lembram, assim, que para mim é muito marcante. É que a gente pagou uma disciplina e aí o nosso colega, Vitor, né? Meu Deus, a criatividade daquele menino. Gente, ele pegou prato descartável, fez discos e ainda personalizou o disco com foto de super-heróis. Então, imagine você levando esse material para dentro da escola. Eu nunca me esqueço dessa criatividade desse menino. Sim. E assim, gerou um sentimento de identificação mesmo, né? Porque já fomos esse público que consome, e até hoje, né? A gente que é bem adepto a esses personagens. E veja o sentimento de identificação que isso gerou. Não, eu quero tal, eu quero qual. E de reconhecimento, você se reconhecer ali naqueles materiais, você se reconhecer praticando, vivenciando essa modalidade, é incrível. E assim, eu estou ansiosa para o nosso próximo bloco desse episódio. Né? Estou aqui já com a minha cabeça fervendo, querendo conversar com vocês após o intervalo. Tá ótimo, hein? Confesso que no próximo bloco vai ser babado. Oi, gente. Meu nome é Ana Rebeca e eu vou estar aqui agora para vocês, à disposição para vocês poderem fazer perguntas. Oi, Rebeca, como você está? Eu tô bem. E você? Tudo certo. Empolgada para nossa conversa? Tô. Eu tava me preparando desde ontem, na verdade. Ai, que ótimo. Que massa. Vamos conversar. Simbora? Vamos lá. Então, Ana Rebeca, a nossa primeira pergunta é: quanto tempo você passou no ensino privado? No ensino privado desde os meus 3 anos de idade, então dentro de uns 12 anos, por aí. Então, Rebeca, a primeira pergunta que a gente quer fazer, porque você veio recentemente você saiu de uma escola privada, né, para a sua escola pública, para uma escola pública, rede estadual. E aí a gente queria saber quanto tempo você passou nessa escola de rede privada.
Bom, eu frequento a escola privada, frequentava, no caso, desde meus 3 anos de idade, e agora tenho 15, então em torno de uns 12 anos por aí. Minha gente, foi assim, a principal diferença que você sentiu da rede privada para a pública em relação ao geral da escola. A maior diferença que eu notei até agora é a questão da comunicação. Certas informações chegam muito tarde a alguns alunos, porque muitas vezes os professores eles não sabem explicar direito como ter acesso, por exemplo, ao código da sala, aí você tem que caçar sozinho, enquanto na rede privada eles já davam o recado para os pais, repassavam para os outros alunos e os alunos repassavam entre si. Então, Rebeca, a gente disponibilizou alguns materiais para você estudar sobre a modalidade Ultimate Frisbee e a gente está ciente que você, de fato, lê esses materiais e está por dentro, né, de como funciona o esporte. Então, o que você achou dessa modalidade? Eu acho que é um bom modo de exercitar o trabalho em equipe, porque o que mostra é que lá no início, quando o Ultimate Frisbee ele começou a se popularizar, ele era muito praticado entre amigos, pessoas conhecidas. E, tipo, existia a competitividade, mas existia o fair play, esse trabalho em equipe, o jogo limpo. Então, acho que é uma coisa muito legal de se praticar dentro da escola, porque geralmente sempre tem aquele ar de competitividade, todo mundo se conhece, e dependendo do professor, pode ser uma aula bem interessante, algo legal de se aprender e levar para a vida. Ótimo. E, Rebeca, quanto à implementação, né, na escola, a prática mesmo, a vivência, o que é que tu acha quanto ao espaço físico, a estrutura, se é possível, se não é possível? E aí, conta pra gente. Em relação às duas escolas, a diferença entre as duas? Isso. Bom, como eu estou agora nessa nova escola, eu entrei no meio da pandemia, eu ainda não explorei ela toda e a gente ainda não teve aula de educação física, a gente ainda não teve essa conexão com o professor presencialmente e ainda nem na forma remota, online. E eu ainda não conheço muito bem a escola, então eu não sei como é o espaço, como a gente vai praticar a educação física quando tudo se normalizar. Mas em relação à rede privada, a gente tinha um pátio, que era tipo uns 40 metros quadrados, eu acho, mais ou menos o pátio tinha. E as aulas, elas ocorriam, primeiro, o professor ele passava uma aula teórica para a gente, onde ele apresentava os slides, ele explicava para a gente do que se tratava, o assunto da semana, qual esporte nós iríamos ver, e ele pedia para a gente anotar as partes mais importantes do slide. Aí depois, na semana seguinte, ele fazia a aula prática com a gente. Ele explicava as regras, ele explicava alguns modos de exercitar aquele esporte de uma maneira segura também. Eu queria perguntar assim, se, por exemplo, essa modalidade ela fosse apresentada nesse período remoto, como está sendo as aulas virtuais, e se ela de fato despertaria o interesse. Por exemplo, eu estou apresentando na minha aula virtual essa modalidade que talvez eu nunca tinha apresentado em aula. Trago de fato como um alternativo. E aí eu pergunto, Rebeca, tu consegue imaginar essa ansiedade em querer praticar essa modalidade quando o professor apresenta para tu esse esporte nesse período virtual? Depende muito do modo como ele apresenta, né? Porque tem muitos professores que eles tentam despertar a curiosidade do aluno em relação a algum esporte ou algum assunto, dependendo da matéria. Só que se ele fizer isso de uma forma maçante, o aluno acaba ficando entediado e ele não vai se interessar por aquilo. E uma coisa que o meu professor antigo fazia muito era mostrar vídeos durante as aulas de modalidades, principalmente quando a gente estava na unidade de lutas. Só vem assim, né, à tona aquilo que o professor também tem que estar preparado
para poder mostrar da melhor forma possível a modalidade, principalmente quando se trata de uma modalidade que não é tão tradicional, né? Então, cabe ao professor também ter esse papel, essa função de mostrar ao aluno da forma mais instigante possível a modalidade. Então, para isso, ele tem que estar preparado, ele tem que ir em busca, né, de conhecer a modalidade ao fundo. Isso mesmo, Carmen, falou tudo. Estamos chegando ao nosso final do podcast. Né? Estamos muito felizes de ter chegado até aqui. Queria agradecer a presença de Rebeca nessa participação dela, principalmente nesse período, essa disponibilidade e se debruçar também sobre o assunto. Porque ela, de fato, realmente estudou, a gente disponibilizou o material para que ela entendesse do que a gente estava falando. E essa é a importância justamente que ela falou, né? Você entrar, você participar de um momento com que você conhece, com que você é instigado a aprender, é muito mais gratificante você estar vendo ali um conteúdo. E eu queria finalizar fazendo um pedido para a Rebeca. É tipo, o que ela diria para por exemplo, para os professores de educação física? Né? Qual é o desejo dela em relação à educação física, já que ela teve a oportunidade de vivenciar um professor que realmente se debruçava sobre os conteúdos. Qual é a educação física para ela ideal, assim? Que poderia ser e que venha se tornar? O meu conselho é que os professores tentem ser mais próximos dos alunos, porque um professor amigo é muito mais legal do que aquele professor que vive dando sermão, porque geralmente você sendo mais próximo do seu aluno, ele vai confiar melhor em você, ele vai confiar mais em você e ele vai abrir as portas para aprender. Então esse é o meu conselho. Então, gente, fiquei com uma missão de finalizar esse podcast. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o Ultimate Frisbee, né, que é essa modalidade tão interativa e tão cativante. Queremos agradecer vocês terem chegado até aqui e agradecer também a presença das meninas, né? Essa parceria foi muito massa. E a presença também da aluna Ana Rebeca por ter topado participar desse desafio. E, de fato, como intitulado o nosso podcast, alternative-se, seja free. A palavra é adaptar-se.